Olha, com alegria nós chegamos até você com o Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Com Brasil, para todo o Brasil. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia, sempre aqui neste programa Mato Grosso do Sul em Foco. E um dos objetivos deste programa é não só levar uma mensagem para você e para a sua família, mas também divulgar o nosso estado do Mato Grosso do Sul, os seus campos, sua produção agrícola, seu rebanho de gado, suas belezas naturais. O Mato Grosso do Sul é um estado encantador. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante para nós e para as nossas famílias, que é este combate cristão. Então você não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. O texto que nós vamos ler hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco é 2 Samuel capítulo 23, os versículos 11 e 12, que diz assim: depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Este texto é muito encorajador para nós. Nos fala do combate cristão, ou do combate cristão, melhor dizendo. O reformador Martinho Lutero, ele disse o seguinte: a paz sempre que possível, a verdade a qualquer preço. A paz sempre que possível, a verdade a qualquer preço. Hoje em dia se prega no mundo um modelo de paz que não é compatível com a palavra de Deus. Uma paz de cemitério, uma paz elaborada humanamente falando, para ninguém mexer com os pilares da nossa sociedade. Vamos deixar destruir os fundamentos da nossa sociedade para viver em paz, para não ter briga. Então paz hoje virou uma ausência de briga. Paz na Bíblia não é isso. Paz é a certeza de que eu estou no caminho certo. Quando a pessoa tem certeza que ele está no caminho certo, ele tem paz no coração em meio a todas as adversidades do seu tempo. Então uma paz que você tem que negociar a verdade em nome dela não é verdadeira. Não é uma paz verdadeira. E muito menos uma paz aconselhada pelas Escrituras Sagradas. Jesus disse assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não é uma paz segundo o modelo do mundo. Esse modelo cruel que tem destruído a nossa sociedade e vai corroendo aos poucos a nossa sociedade, essa paz do famoso politicamente correto. Vão tirando a sua liberdade, vão tirando as suas vontades, vão tirando os seus valores. Não, em nome da paz, não briga não, pastor. É em nome da paz. Em nome da paz você tem que tolerar tudo. Você tem que tolerar o pecado, você tem que tolerar o erro, você tem que tolerar a mentira, você tem que tolerar o ladrão, tem que tolerar o corrupto, tem que tolerar todo tipo de atrocidade em nome da paz. Então Lutero está dizendo a paz sempre que possível, a verdade
a qualquer preço, um mínimo de discernimento espiritual, um mínimo de discernimento das Escrituras, vai nos levar a entender que a paz que a Bíblia nos fala não é esta paz de você ter que tolerar tudo dentro de uma sociedade em nome da paz. Não. Os nossos valores não podem ser roubados de nós e ficarmos de braços cruzados, esperando para ver, de forma alguma. O texto que nós lemos fala de Samar, que pegou a sua espada e defendeu a sua propriedade, defendeu a sua herança. E Judas, quando escreve a sua carta, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, encorajando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós somos chamados aqui para uma batalha. E todas as vezes que fala de batalha, se fala de guerra. E a guerra, às vezes, é exatamente para promover a paz. Não se fala aqui de uma paz ausente de conflitos, de guerra, porque nós vivemos num mundo de muitas divergências, de muitos pensamentos diferentes. E defender uma verdade, defender valores, defender princípios, defender a verdade, exige de nós uma batalha. E nós somos exortados aqui a batalharmos diligentemente. Esse batalhar diligentemente significa nós não podemos abaixar a guarda. Diligência é determinação, é alvo, é propósito. Não podemos abaixar a guarda. Não podemos dormir enquanto guerreamos, enquanto batalhamos. Somos chamados aqui para uma batalha que não tem trégua. Batalharmos diligentemente pela fé. A fé aqui não é alguma coisa subjetiva, meramente você confiar em Cristo como seu Salvador, crer em Deus, Criador dos céus e da terra. A fé aqui se trata de um conjunto de verdades conquistados por Cristo e deixados por Cristo, a sua igreja, o seu povo. E é por esta fé, esse conjunto de verdades, as sãs doutrinas, que nós somos convocados aqui a batalharmos diligentemente. Porque há falsos mestres para todos os lados, há inimigos de Deus e do povo de Deus para todos os lados. E nós temos que batalharmos diligentemente por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Se foi entregue aos santos, se foi entregue a nós, a igreja de Cristo, entregue para quê? Para pregá-la, para defendê-la, para crer nesta verdade, para propagar esta verdade, para defender diligentemente esta verdade. Então a paz sempre que possível, mas a verdade a qualquer preço, ainda que custe a nossa própria vida. O cristão não está disposto a pegar uma espada para matar o outro porque não aceita a sua fé. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Não há no mundo inteiro nenhum episódio disso, dos cristãos pegando a espada para matar o outro, para impor sobre ele a sua fé. Não, nós não estamos dispostos a matar um inimigo em nome da nossa fé, mas nós estamos dispostos a morrer em nome da nossa fé. Nós estamos dispostos a dar a nossa própria vida por esta verdade que cremos, e nós não abrimos mão dela. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos um povo da aliança, um povo que Deus fez uma aliança em Cristo para trazer-nos a este mundo e para deixar-nos como testemunhas desta aliança
neste mundo. Nós estamos dispostos a batalharmos diligentemente por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O texto que nós lemos fala de Samá. Samá é um dos valentes de Davi. Esse homem ficou registrado na história na galeria do Clube dos 30, ou seja, os 30 mais valentes do exército de Davi. Davi foi um valente. Ele matou Golias, ele venceu muitas guerras, ele estabeleceu o reino de Israel, ele alongou as divisas de Israel até os limites que Deus tinha estabelecido, mas ele tinha em volta dele também grandes valentes, e esse homem inspirava a vida de outras pessoas a batalhar diligentemente pela herança do Senhor. E aqui nós lemos a história de Samá, um dos valentes de Davi, que ficava próximo de Davi. A valentia de Samá é descrita aqui quando ele pegou a sua espada para defender a sua terra. Samá era um líder da sua tribo, ele era um líder do seu povo, da sua comunidade. Os invasores, os filisteus, eram inimigos históricos de Israel. A terra de Leí é uma terra que faz parte do território de Israel, um campo comum, sem muita importância econômica, nem muita importância histórica, mas era um campo onde Samá acolhia sua família, onde ele recebeu a sua herança, e o povo fugia diante dos filisteus. Muitas das vezes, na hora de enfrentar o inimigo, o povo se acovarda e some. Tem acontecido isso no nosso país, com muitas famílias, com muitas pessoas, e até para tristeza nossa, com muitos irmãos. Quando deveria levantar a espada e guerrear, pelo contrário, tem fugido da batalha, não tem batalhado diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pensando nisso, nós vamos depois destacar por que Samá defendeu esta terra. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil, pela TV Com. Agradeço a sua audiência. Nós estamos falando aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, deixando o convite para você conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Dourados, e vindo a Dourados, venha conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Estará ali de portas abertas para te receber você e a sua família, tá bom? Hoje nós estamos falando de Samá, um valente de Davi. Como nós precisamos de valentes na nossa época, homens e mulheres que se levantam corajosamente para lutar e defender aquilo que Deus deixou para batalharmos diligentemente por elas. Samá, quando todos fugiam, o texto diz que ele pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. Isso é muito precioso aqui para nós, porque a pergunta é o seguinte: por que Samá fez isto? O texto aqui registra que era uma terra simples que produzia lentilhas. Não era uma terra de grande importância econômica, era uma terra comum que produzia lentilhas. Mas todo mundo fugia covardemente. Mas Samá entendeu, isso aqui não é apenas uma terra que produz lentilhas. Não.
Para os filisteus podia ser uma terra comum, e normalmente um inimigo, quando invadia o território do outro, a primeira coisa que ele fazia era acabar com a colheita, a lavoura, porque assim empobrecia aquele povo, deixava sem alimento e ficava mais fácil para dominar o adversário, quebrava o poder econômico deles. Mas para Samar não era apenas uma terra de lentilha, era uma herança que o Senhor lhe tinha deixado. Quando Deus distribuiu a terra de Israel, Ele distribuiu em tribos. As 12 tribos de Israel ficaram ali com seus territórios. E o texto de Levíticos, capítulo 25, 23, vai dizer o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade, não se venderá para sempre, porque a terra é minha, diz o Senhor. Israel entendia que a terra pertence ao Senhor e que o Senhor dera como herança algum território para a sua família, tanto que lá tinha o ano da terra, o jubileu da terra, quando a cada 50 anos a terra era devolvida para a família que Deus tinha estabelecido naquela porção. Então Samar entendeu o seguinte: aqui não se trata meramente de uma terra que produz lentilhas, aqui se trata de uma herança do Senhor. Se para o inimigo, se para o filisteu ou se para outros povos é uma terra sem importância porque só produz lentilhas, mas para nós é mais do que isso, é uma herança do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para isso porque nós temos às vezes algumas coisas que nós tanto preservamos como servos e servas de Deus sobre a face da terra, e que para muitos não tem muito valor. Olha, por exemplo, como a família é tratada, não tem muito valor. Olha como a fé em Cristo tem sido tratada, não tem muito valor. Quando alguém deixa de ou ganhar um dinheiro ou assumir uma posição social por amor a Cristo e fala assim: não, eu não posso fazer isso por causa da minha fé em Cristo. Eu não posso fazer isto, sentar aqui nessa roda dos escarnecedores e me embebedar aqui, por causa da minha fé em Cristo. Alguns falam assim: você não faz porque você é um crente. E muitos ficam com vergonha: não, eu não faço porque eu não quero. Por que você não assume que não faz porque você é um crente? E um servo, uma serva de Deus não deve ter certos comportamentos dentro da sociedade, não deve assumir certas posturas por causa da sua fé em Cristo. É uma herança que Deus deixou. Para os outros pode não ter importância, mas para nós é importante. Como Samar, corajosamente temos que levantar, temos que lutar. É a família, é a igreja, é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Não adulterar, não fornicar, não dar falso testemunho contra o próximo, não mentir, ainda que seja para salvar a nossa pele. Para muitos pode ser algo sem importância, um mero campo de lentilhas, mas para nós tem um valor que excede qualquer valor desta terra. É uma herança que o Senhor nos deu. Nós temos que defender esta herança, nós temos que amar esta herança, nós temos que lutar por esta herança, como fez Samar. O texto aqui diz que ele se levantou, passou a mão na sua espada, enfrentou os filisteus e defendeu aquela terra. Isto que nós devemos fazer nos nossos dias, tanto com esses valores do reino dos céus, quanto com esses valores estabelecidos para a nossa fé. Valores que para o mundo não têm importância, mas para nós são fundamentais. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então não se tratava de uma terra qualquer, era uma herança do Senhor. A mesma coisa para nós. Não se trata de uma coisinha qualquer que dá para abrir mão, não. Nós estamos falando aqui de uma convicção que nós temos que ter, é uma herança do Senhor, nós não podemos abrir mão dela, nós não estamos dispostos a abrir mão destas coisas, ainda que o mundo esteja disposto a abrir mão. A lei de Deus para nós
não pode ser ridicularizada e ficar por isso mesmo. Nós não abrimos mão da lei de Deus, nós não abrimos mão do nome de Deus, que tem sido tão ridicularizado, desonrado, desrespeitado. Para nós são valores que nós estamos dispostos a lutar por eles. O plano de Deus que está sendo executado sobre a terra, e que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Para nós são valores que nós não estamos dispostos a abrir mão. Diante da perversidade dos nossos inimigos, não vamos ver os filisteus invadindo a herança do Senhor e nós fugirmos covardemente ou ficarmos de braços cruzados. Onde estão aqueles que Deus colocou nesta terra para defender esses valores? Onde estão os valentes de Deus do nosso tempo, como Samá, aquele valente de Davi que passou a mão na sua espada, lutou, batalhou corajosamente? Onde estão estes baluartes, esses pilares, esses valentes para guerrear e para lutar firmemente pela herança que o Senhor deixou para nós? O texto complementa dizendo que o Senhor socorre a sua herança. O texto diz assim: e o Senhor efetuou grande livramento. Olha como que Deus está disposto a defender a sua herança. Aqui não está dizendo que a espada de Samá, a valentia de Samá, é a causa da vitória. Não. O texto aqui está dizendo a causa da vitória é a mão de Deus que está sobre aqueles que defendem a herança que Deus deixou para eles. O Senhor efetuou grande livramento. Nós devemos entender disso algumas coisas. Primeiro, que Deus está disposto a defender a sua herança. A palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus está disposto a velar pela sua palavra. O guarda de Israel não dorme, ele está disposto a velar para a sua palavra para cumprir. E o texto diz mais, que foi grande o livramento. Olha, quem pode afrontar o Deus dos céus? Quem pode afrontar o Deus de Israel? Quem é mais forte do que ele para resisti-lo? O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus que nos dá o fôlego de vida que nós estamos respirando agora. Quem pode vencê-lo? O Senhor efetuou o grande livramento porque Ele é Deus forte. Ele é Deus altíssimo. Ele defende a sua herança. Eu quero convocar você a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não se acovarda, não venha a fugir diante dos desafios, diante dos problemas, como fizeram os vizinhos de Samá. Mas fica aqui o exemplo de Samá, que passou a mão na sua espada, enfrentou os filisteus, os inimigos, defendeu a sua herança e o Senhor lhe deu grande livramento. O livramento vem do Senhor. Basta levantarmos corajosamente, que Deus nos dá graça para lutarmos e para defendermos esta herança maravilhosa que Ele nos deixou. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para concluir aqui o nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar.
Nós vamos concluir aqui o programa Mato Grosso do Sul em Foco para todo o Brasil, e nós sempre concluímos o nosso programa orando. Eu quero deixar um abraço para você que está me acompanhando por toda a parte do nosso país, e eu quero orar por você e pela sua família. Que Deus faça de você um valente para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Senhor Deus, muito obrigado por esta família que nos ouve agora, por esta pessoa que nos assiste. Obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, como Samá que pegou a sua espada e defendeu a herança do Senhor, e o Senhor efetuou um grande livramento. Ó Deus, sabemos que o Senhor está disposto a efetuar grande livramento na vida daqueles que pegam a sua espada e batalham diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Dá-nos, ó Deus, firmeza, dá-nos disposição de viver e morrer por esta fé. Dá-nos alegria de sermos propagadores desta verdade das Escrituras, que o Senhor defende a sua herança, e é grande o livramento, porque o Senhor é Deus forte e poderoso. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos encoraja, nos incentiva. E obrigado por aqueles que nos assistem agora. Derrame sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.